Olá, gente bonita da Casa da Rocha, aqui estou eu para compensar o que aconteceu domingo, nosso último domingo, nossa última celebração. Na transmissão, tivemos um problema por conta da queda de energia de uma das fases, né, na Rua da Independência, ali onde fica a nossa comunidade. E por conta disso, nós tivemos que interromper a transmissão. Eu segui o estudo, ali sem energia, no escuro, no gogó, né, mas eu não gostaria que você ficasse sem a sequência dos estudos do Povo da Cruz. E no próximo domingo a gente prossegue. Portanto, eu estou aqui no pequeno e tímido estúdio onde o Resgate grava muita coisa aqui, para darmos o estudo da semana passada, para a gente conversar um pouquinho sobre o Povo da Cruz, o texto de Gálatas, capítulo 6, versos de 11 a 17. Antes, porém, de nós entrarmos no texto, vale a pena uma reflexão aqui, ou um entendimento. Nesse momento em que a carta aos Gálatas é escrita, estamos ainda no primeiro século da era cristã, pelo menos três grandes realidades disputavam um lugar na mente e nas intenções e comportamentos dos judeus que viviam no Império Romano. Primeiro, uma realidade judaica, a lei de Moisés, a palavra de Deus, os sacrifícios, o templo, as regras e as instruções dos mestres nas sinagogas, toda a tradição dos sacrifícios, do sábado, da circuncisão, que é o tema aqui, uma realidade existencial, uma realidade cultural, religiosa, espiritual, um ambiente de vida que permeava a mente e o coração dos judeus no primeiro século. Em parte perdido pela distância do que já havia passado no Antigo Testamento, nos exílios, mas ainda presente no Segundo Templo, na ampliação de Herodes, na religião tardia, o judaísmo tardio do primeiro século. Mas nós também temos uma realidade romana, a realidade romana de domínio, de poder, a realidade política, a realidade das indicações, dos cônsules e dos procônsules, dos procuradores, da ordem, da pax romana, da sucessão de imperadores, da disputa no Senado romano, dos descaminhos e caminhos das leis romanas e também, obviamente, por que não dizer, da religião romana, dos seus ídolos e deuses e do culto ao imperador, o divino Augusto, filho do divino César Augusto, o divino César. Mas também temos uma realidade grega, uma realidade cultural muito, muito, muito forte, das artes, da pintura, da escultura, do teatro, da política, de certa forma, da democracia, da filosofia, da matemática, das ciências, das Olimpíadas, dos esportes, a avançadíssima cultura grega. Em grande parte absorvida pelo Império Romano, então conhecido culturalmente como Império Greco-Romano. Mas, de certa forma, viver naquela época não era diferente dos dias de hoje, onde você abre o seu telefone, no seu Instagram, no Twitter, que agora chama X, no seu Facebook, ou nas mensagens que te passam por WhatsApp, Telegram ou o que seja, de diferentes ideologias e linhas de pensamento, e todas elas querem te cooptar, dizendo aquilo ali está errado, o nosso é que está certo. A realidade de Paulo não era muito diferente dessa que nós vivemos nos dias de hoje, com alguns contornos de época, de momento, tecnologia e comunicação diferente, mas uma realidade de dominação muito semelhante. A carta aos Gálatas tem uma peculiaridade. Ela é chamada de a Declaração de Independência da Fé Cristã. Se você já estudou Introdução aos livros do Novo Testamento, estudou teologia,
ou já parou para ler comentaristas a respeito de Gálatas, você deve ter lido isso. E é verdade. Durante toda essa epístola, Paulo está fazendo uma linha divisória entre o que é a fé cristã e o que era a cultura e a religião judaica, separando os valores do templo, do clero, do sacrifício, do culto, do sábado, da circuncisão para um lado e a vida com Cristo para outro lado. A carta aos Hebreus também é fortíssima nisso. Aliás, a carta aos Hebreus faria se lessem, com que a maioria das práticas judaizantes encontradas hoje no meio cristão fossem banidas, né, tiradas. Mas isso é coisa do evangelho. O evangelho estraga a religião. Mas enfim, vamos seguir. O que eu estou querendo dizer é que Paulo, em grande parte do seu ministério, em todas as suas cartas, você vai perceber essa batalha da realidade da fé em Cristo com a realidade grega, com a realidade romana e com a realidade judaica. E Paulo vai fincando estacas e firmando princípios e conceitos a respeito da centralidade de Cristo na vida de um cristão. E que, mesmo vivendo permeado por essas realidades, mesmo interagindo e se comunicando com essas realidades, mesmo transitando, trabalhando e atuando nessa sociedade, ele não era, em hipótese alguma, dominado em sua mente por nenhuma delas. Paulo chega a dizer em um texto que eu me fiz grego para com os gregos, me fiz bárbaro para com os bárbaros, me fiz romano para com os romanos, para anunciar o evangelho. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 1 que um homem espiritual, um homem pneumáticos, né? Aliás, a palavra espiritual no Novo Testamento é bem diferente do transe que a gente vê hoje, mas ok. Ele está dizendo que esse homem que vive no espírito, ele discerne todo mundo, mas ninguém consegue discerni-lo. Isso é muito legal. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernível por ninguém. E ele, apesar de viver permeado por essas realidades, ele não é tomado nem engolido por nenhuma delas. Nesse caso específico deste capítulo 6, eu estou dizendo tudo isso porque nós não estamos fazendo um estudo do livro de Gálatas, né? É uma mensagem temática, nós estamos numa série temática, usando textos de diversos livros e epístolas e evangelhos diferentes. Por isso é importante que você entenda que o que eu estou dizendo não está solto. Isso faz parte de um contexto. Nós não estamos indo trecho a trecho nesse contexto, mas é importante que você saiba. Nesse momento aqui específico, Paulo está falando sobre a circuncisão, o corte da pele do prepúcio, a pele do pênis do menino, com 8 dias deveria ser feito, era um símbolo de consagração. O tema desse final da epístola de Gálatas, que Paulo escreve aos Gálatas, é exatamente sobre isso. Nós não temos muita informação em Atos sobre quando Paulo esteve na Galácia. Ele diz aqui que esteve, ou Lucas se absteve de dizer, ou contou muito rapidamente, mas a verdade é que a comunidade que estava na Galácia, Gálatas não é uma cidade, a Galácia é uma região, são muitas igrejas, muitas comunidades, e Paulo envia ali o texto para essas comunidades, e que eram comunidades que com certeza nasceram fora da matriz judaica, fora da matriz da sinagoga, porque Paulo visitava cidades, visitava sinagogas, pregava o evangelho, ali nascia a igreja, havia uma ruptura com o judaísmo e assim a coisa prosseguia. O primeiro século é marcado por isso. Aqui talvez não. A Galácia talvez seja um lugar onde do próprio helenismo, aqueles que não eram judeus, se convertiam e criam em Cristo. E por isso nessa carta Paulo está muito preocupado, e você que já leu sabe, em dizer: vocês não podem cair nas palavras daqueles que estão judaizando a fé de vocês. Esses conceitos são conceitos do tempo de Moisés e da lei e do templo, mas agora a centralidade é de Cristo. Há uma linha de enredo que faz com que aquilo que Cristo trouxe seja o ápice de uma história que vem lá de trás.
Mas quando ele se revela, a partir dele a realidade é de reino de Deus, não mais de reino de Israel. É necessário compreender isso. Fez parte da história, mas não prossegue como realidade última. Fez parte da construção do ideal de um povo, e desse povo nasceria Cristo, mas esse ideal de reino de Israel não é a realidade última e perene para o povo de Deus. Isso é muito complicado. Aliás, na carta de Paulo aos Romanos, isso fica muito claro. E quando ele fala Israel de Deus, ele não está falando do Israel do mapa. Ele está falando daqueles que creem em Cristo. A palavra Israel ganha um outro significado depois de Cristo. Mas vamos seguir. Paulo está combatendo aqui essa circuncisão, esse rito que marcava a consagração do judeu. A mulher não tinha essa consagração, aliás, não era nem contada na época. Então, aqueles que eram judeus, e se tornaram cristãos, chegando nas comunidades na Galácia, queriam fazer com que aqueles cristãos voltassem às práticas das obras judaicas. Vamos ao texto. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estão com medo dos judeus, falaram deles, agora viraram cristãos, não querem mais circuncidar. Por causa disso, eles estão circuncidando. Eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, eles querem que vocês também se circuncidem. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Eles não vivem mais pela lei porque querem se circuncidar. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Olha aqui, agora esses cristãos se circuncidaram. Olha que orgulho que nós temos de vocês. Eles querem se gloriar na sua carne, no seu sacrifício, na sua circuncisão. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A minha glória não está nessa prática. A minha glória não está na circuncisão. Eu me glorio não no rito da religião, mas no sacrifício de Cristo que ele fez por mim. É aqui que está a glória de Deus para a minha vida. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão tanto faz, só que não faz mais diferença. Mas o ser uma nova criatura, isso aqui faz muita diferença. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ninguém me molesta. Vocês querem falar de marca? De circuncisão? Da marca no menino, no judeu, homem? Eu vou dizer qual é a verdadeira marca. São essas que eu carrego. Em dois aspectos. As marcas das perseguições, das chibatadas, com vara, com chicotes, da fome, das surras, dos apedrejamentos. Eu tenho essas marcas. Essas são marcas de que de verdade eu sou da cruz e sou do evangelho. E as marcas que eu carrego por ser uma nova criatura, das guerras internas que eu tenho comigo mesmo, as guerras internas que eu carrego lutando contra o meu pecado, esmurrando o meu próprio corpo. Vocês querem obrigar o povo a trazer marcas na pele, mas a marca é muito mais interna e muito mais profunda. E não importa se os homens veem externamente ou não, eles vão perceber, porque ser uma nova criatura é que de verdade nos destaca no meio dessa sociedade. É que nos arranca dessas realidades que nos cercam para uma realidade de reino de Deus. Uma realidade acima dessa que os homens exigem ou colocam sobre vocês. Os judaizantes não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. É preciso entender que nesse primeiro século ainda não havia uma separação clara. Judeu é judeu, cristão é cristão. Pelo menos não nesse momento, onde a carta aos Gálatas é escrita. Esse conceito vai crescendo. Provavelmente, acreditamos que no ano 70, quando há uma grande rebelião, já não está mais no texto, mas é a história. A rebelião dos judeus contra os romanos, e que centenas de milhares de judeus são dizimados naquela, e que os cristãos não entraram nessa guerra,
teria sido um dos motivos pelos quais houve uma cisão definitiva de que cristão é cristão e judeu é judeu. A princípio, Roma, quando olhava Jerusalém e as comunidades judaicas, é tudo judeu, porque também o cristão ia no templo, o cristão fazia as orações, não oferecia sacrifício, mas fazia as orações. Jesus participou, ia no templo, ia na sinagoga, nos sábados, durante os dias de estudo. Para o romano, deixa esse povo é um só. Com o passar do tempo, e você percebe no estudo de Atos, nós já fizemos essa jornada através do livro de Atos, Paulo tem grandes perseguições contra ele, e no início elas são perseguições dos judeus. A perseguição dos romanos, ele é preso em Roma, lá no final da história, no final do livro de Atos. A grande perseguição foi interna, dentro da própria religião. Por causa da lei, por causa de Moisés, por causa da expansão, porque era um herege, por causa da circuncisão, por não guardar o sábado, por não fazer o voto, por se profanar o templo, porque andou entre gentios e veio sem se purificar no templo. Era toda uma questão religiosa. A grande perseguição deflagrada no início contra a igreja era dos próprios judeus. Portanto, Paulo está dizendo, a realidade de vocês não é mais essa. A cruz nos separou disso. O povo da cruz foi deslocado e foi arrancado dessas realidades para uma outra realidade. Eu não me importo de ser perseguido por romanos, por gregos ou por judeus, porque eu prego a cruz de Cristo. E eu não tenho necessidade de ser aceito nesses centros e nessas comunidades. Não porque eu os agrido, não porque eu os ofendo, porque Paulo nunca fez isso. Mas porque eles se levantavam contra Paulo. O que eu vou fazer? Eu não posso mudar o que eu creio e negociar as bases da minha fé e do meu novo nascimento apenas para parecer bem diante dos homens. A cruz custou a vida de Paulo, enquanto esses homens queriam, de alguma maneira, a gente costuma dizer, passar o pano para continuarem benquistos entre os judeus que os perseguiam e obrigando aqueles homens a se circuncidarem. E Paulo diz, eles estão querendo se orgulhar na sua carne. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, versos 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Ou seja, estou sendo perseguido porque eu não prego a circuncisão. Eu não creio mais nisso. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha o que Paulo diz. Tomara se mutilassem. Eles querem que você corte a pele do prepúcio, eles que cortem tudo. Eu estou lendo o texto, eu estou lendo a carta de Paulo. É duro isso aqui que ele está dizendo. Se eles querem que você corte o prepúcio para se gloriar na sua carne, dizer que você é santo, olha aqui, venha ver, ele anda com a gente aqui e nós obrigamos, ele vai se circuncidar assim, viu? E se gloriarem no teu sacrifício, por que eles não pegam e se castram? E cortam tudo, o membro? Eles deveriam fazer isso. Paulo é muito duro na sua palavra. Eles querem se gloriar em você, como muita gente hoje quer se gloriar em você. O que você pode, o que você não deve. Olha, aqui na nossa igreja, todo mundo anda bonitinho porque nós proibimos isso e aquilo. Pouco importa o que você tem de proibição. Porque não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Não é a circuncisão que molda o meu coração. Não é a circuncisão que santifica quem eu sou. Não é o corte da pele do prepúcio que me torna mais puro por dentro. Mas ser puro por dentro demonstra aos homens um outro tipo de marca, um outro tipo de circuncisão, um outro tipo de testemunho diante dos homens. O que Paulo está dizendo aqui vai contra o bom senso. E a gente percebe hoje muita gente que está preocupada com o seu discurso. Se isso vai ser bem quisto entre romanos, entre gregos ou entre judeus. O que a política romana vai dizer, o que a filosofia grega vai dizer e o que a tradição judaica vai dizer. Se fosse apenas tentar dar um discurso para se dar bem no meio desses centros de pensamento, ok. Mas no caso aqui, estavam interferindo na própria fé, obrigando os homens a se circuncidar. E muita gente tenta fazer com que o evangelho seja moldado segundo essas realidades que estão ao seu redor.
como se fosse necessário que o evangelho absorvesse qualquer tipo de conceito para que de verdade fosse redentivo para o ser humano. Ou de achar que o nosso sucesso ou relevância entre judeus, romanos ou gregos fosse de verdade o sinônimo da nossa prosperidade ou vitória. Nós estamos caminhando na direção da cruz. Jesus não foi levantado como um grande ditador, como um grande líder, ele foi levantado ensanguentado numa cruz. E nós achamos que a nossa projeção humana, moldando e mudando princípios daquilo que cremos como filhos de Deus, com evidências externas, é que vai nos dar honra diante dos homens. Bom, você pode pensar assim, mas é importante que você saiba que o evangelho não diz isso. Porque em Filipenses 1:29, eu vou aqui algumas páginas adiante, diz assim, Paulo mesmo dizendo: "Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele." Vocês receberam uma graça de vocês morrerem e não só de crer. Não é só uma fé que você vai, eu acredito e frequento porque é bonito, porque a luz é assim e a nossa luz é legal, porque a nossa música é moderna e a nossa música também é legal, porque a parede é azul, roxa ou preta, a nossa tem várias cores. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Apesar de vocês poderem ter tudo isso. Mas de verdade vocês foram chamados para mais do que apenas terem uma religião ou uma fé. Vocês foram chamados para morrer. Vocês foram chamados para a cruz, para padecer por Cristo. Em Colossenses 1:24, um pouquinho mais adiante, também epístola do apóstolo Paulo, ele diz: "Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja." Cristo padece na cruz, nos redime, nos compra, paga o preço, nos salva, nos regenera. E agora nós temos algo que resta das aflições de Cristo que vão para o nosso corpo, que nós assimilamos na nossa vida, que é a luta contra o pecado, é a luta contra o velho homem, e é a permanência nos caminhos de Cristo em meio a todas as realidades ideológicas que nos cercam. Essa conduta no evangelho, mesmo que isso fira a nossa carne e nos machuque. Porque essa foi a nossa verdadeira decisão, desaparecermos para sermos novas criaturas. Em 2 Coríntios capítulo 12, um verso muito conhecido, eu vou ler 10 versículos. Paulo vem dizendo tudo o que ele sofreu no capítulo 11. Ele fala das fadigas, dos perigos, entre gentios, entre patrícios, em jornadas, em perigos entre salteadores, entre patrícios, perigos no mar, em naufrágios, em vigílias, muitas vezes em frio e nudez. Ele diz aqui, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, passei um dia e uma noite na voragem do mar, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma, porque eles achavam que era insuportável um homem receber 40 chibatadas, então eles davam 39, depois davam mais 39 e depois mais 39. Ele falou, sofri tudo isso, mas aí ele diz no capítulo 12, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convenha, vou passar as revelações do Senhor. Conheço um homem, era ele mesmo, que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito nem um homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas eu me abstenho para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu não fico falando para que ninguém fique com dó, achando com comiseração, mas eu me glorio na minha fraqueza.
E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, das coisas que Deus me fez ver e me mostrou, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu não estou fugindo da cruz ou da perseguição, eu estou indo em direção a ela. Tive grandes revelações, mas Deus me deu um espinho na carne. E eu orei 3 vezes para que ele afastasse de mim. E Deus disse: minha graça te basta. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: ah, Paulo, você orou 3 vezes, você não teve fé. Você devia ter feito uma campanha de 40 dias. Ele orou 3 vezes e Deus disse: minha graça te basta. Essa aflição eu não vou tirar, para que você sempre se lembre que você não é nada quando você sentir essa dor. Além das coisas externas, além das perseguições, ainda Deus permitiu que o inimigo colocasse um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Que texto lindo esse! E Paulo aceita isso de bom grado e diz que se gloria na sua fraqueza. Isso é um contrassenso para os dias de hoje. Isso aqui vai contra tudo o que se pensa hoje, que a fé é uma realidade religiosa que faz eu me dar bem. E não que eu lute contra mim mesmo e seja uma nova criatura. Porque Paulo vai dizer no texto que acabamos de ler que não é uma questão de circuncisão ou incircuncisão. Isso não significa nada. O que significa alguma coisa é ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura. Morrer e nascer de novo. Por dentro. Novo coração, nova mentalidade, novos pensamentos. Um novo caráter. Uma nova maneira santa de se portar. Não tem a ver com as coisas exteriores, não tem a ver com os conceitos e princípios romanos, gregos ou judeus, não tem a ver com ritos, não tem a ver com marcas, mas tem a ver com um novo nascimento e uma nova criatura. Eu já disse isso nas nossas celebrações, já disse isso em estudos e volto a repetir. Quando alguém pergunta: Deus me aceita como eu sou? A resposta é: olha, as pessoas que seguem a Deus não se aceitam como são. Nós descobrimos que não dá para ser o que eu sou. Não dá para viver com essas loucuras que esse mundo me impõe. Eu não consigo viver nessas realidades. A amargura e a angústia e as requisições e os padrões, tudo isso me mata e eu prefiro morrer do melhor jeito, indo para a cruz. Eu prefiro deixar de existir do que morrer dentro dessas realidades. Quantas te seguem hoje? Quantas te circundam hoje? Na verdade, a pergunta não é: Senhor, o Senhor vai fazer eu me dar bem aqui? Na verdade, a pergunta é: Senhor, eu quero desaparecer daqui, quero morrer para ser uma nova criatura. Na nossa comunidade, quando alguém me pergunta: aqui vocês aceitam todo tipo de pessoas? Eu digo que é uma comunidade de gente que não se aceita. Nós estamos morrendo todo dia. Se você quiser, você pode, muito bem-vindo. Mas com o tempo você vai perceber que todos nós estamos indo para a cruz. Com nossas paixões e desejos e vontades e pulsões, estamos indo para a cruz. Estamos aprendendo a mortificar a nossa própria vida. E a colocar na cruz o que éramos. E a nascer de novo para uma nova realidade que não tem a ver com as realidades que nos cercam. Elas não são orientadoras da minha fé. É a minha fé que orienta a minha vida no reino. Ainda que isso cause dores e perseguições. A circuncisão e a incircuncisão nada é, mas o ser uma nova criatura, é o versículo 15. No verso 14, Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso aqui é muito bonito, como se a cruz estivesse aqui no meio, e quando Paulo olha para o mundo, para ele, através da cruz, o mundo está morto. Ele estava aqui.
E estava tudo muito vivo, mas quando ele passou para cá e foi para a cruz, ele olha para o mundo através da cruz e para ele o mundo está morto. Mas o mundo olha para Paulo através da cruz e acha que Paulo é que está morto. Eles são incompatíveis. Não há mais ligação. A cruz me matou e me ressuscitou. E tudo isso porque eu passei a ser uma nova criatura. Eu não procuro mais uma nova realidade que faça com que eu me dê bem dentro dessas realidades. Elas morreram. E a única realidade presente na minha mente é o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vivo em ataque e em conflito com essas realidades, eu vivo nesse mundo. Eu compro arroz, feijão, eu vou no cinema, eu vou no mercado. Eu pago conta, pago imposto, eu voto, eu estou no meio disso tudo. Eu transito nesse meio, mas eu tenho absoluta certeza que nenhuma dessas realidades é capaz de resolver o ser humano. Elas são capazes de colocar marcas para que você seja como um gado marcado para dizer você é nosso. Mas a transformação de uma nova criatura é só na cruz, é só na morte e na ressurreição. Naquela época isso acontecia entre judeus, romanos e gregos. Hoje acontece entre direita, esquerda, economia A, economia B, ideologias sociológicas, econômicas, partidárias, militâncias. E nós achamos que vamos nos dar bem quando estivermos de bem, fazendo com que essas realidades ditem o tipo de marca que a gente deve ter. Nós já carregamos no corpo as marcas de Cristo. A gente vive no meio disso tudo. Não vivemos agredindo e nem matando, porque somos novas criaturas. Não queremos colocar a goela abaixo das pessoas o que cremos. Isso não resolve, é um novo nascimento. A gente não tem como fazer isso. Nós vivemos nesse meio como novas criaturas, demonstrando o reino de Cristo e o amor de Deus para quem ainda não o conhece, esperando que de alguma forma, misteriosamente, também surja salvação, transformação, milagre de novo nascimento para aqueles que nos cercam. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 em diante, é um texto que você conhece, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Olha que legal! O Espírito de Deus habita em nós para a gente não fazer o que a gente quer, para lutar contra a nossa carne e colocar dentro de nós um conflito para a gente não fazer o que a gente acha que precisa. O que nós achamos que precisamos é o que nós queremos. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Não é uma questão de faça isso, faça aquilo, isso pode, isso não pode. É uma nova criatura. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, guerras, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e um monte de coisas semelhantes a essa, tudo que é semelhante a isso, a respeito das quais eu já declarei a vocês, outra vez vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Você que ama essas coisas, isso aqui não é de Deus. Mas o fruto do Espírito, o resultado de quem tem o Espírito em si, o resultado é o fruto de quem tem o Espírito em si é outra coisa. É amor, alegria, paz, longanimidade, aquela paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, equilíbrio, domínio próprio. Contra essas coisas, relaxa, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões e seus desejos. Botaram tudo na cruz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. As realidades que cercam a gente trazem para nós um monte de
paixões e de vontades que enchem o nosso ventre e o nosso ego. Mas o fruto do Espírito é uma luta de Deus contra nós. O Espírito Santo em nós é uma luta de Deus contra a gente, para não fazermos aquilo que a nossa carne quer. Porque no fim das contas, as marcas que as pessoas vão ver são essas daqui. E você percebeu que amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, todos esses frutos que eu passo a ter quando o Espírito está em mim, é bom para você. Não é um prêmio, um troféu que eu tive. É bom para você, porque eu sou longânimo, sou bondoso, sou fiel, sou pacífico, sou equilibrado, sou manso. O que o Deus planta em nós abençoa o outro. Os dons também são assim, ninguém tem palavra de conhecimento para si próprio, é para alguém. Palavra de sabedoria, uma exortação, uma admoestação, ou seja, uma cura, ou seja o que for. A capacidade que Deus nos dá é para que haja bênção e alegria na vida do outro, porque essas são as marcas visíveis de quem tem o Espírito. A diferença é que o dom é uma coisa que Deus dá e é dele. O fruto a gente produz porque morreu para o Espírito. Deus usa e dá dom, e tem gente que nem é de Deus, tipo Saul, que profetizou, ou Balaão, que falou de Deus, mas nem era de Deus e Deus o usou. Mas o fruto tem uma diferença. O fruto é porque eu fui massacrado pelo Espírito para não fazer o que a minha carne quer e demonstrar para esse mundo marcas que não estão na pele do prepúcio, que não é uma circuncisão, que não tem a ver com os padrões gregos, romanos ou judeus, tem a ver com outro reino, é de uma outra ordem. É de gente que morreu na cruz e ressuscitou. A cruz nos matou e nos ressuscitou. Por isso Paulo diz: eu olho para o mundo através da cruz e ele está morto para mim. E lá no mundo eles olham para mim através da cruz e eu estou morto para eles. Ninguém entende que tipo de marca vocês carregam. Porque vocês não querem a marca que a gente tem. Porque se você olhar para mim através da cruz, você vai entender que eu morri para essa realidade. Mas eu carrego em mim coisas muito vivas. Você precisa me entender através da cruz. Você precisa me ver através da cruz, para entender que eu estou morrendo a cada dia. A cada dia eu estou morrendo um pouco mais para ser uma nova criatura. Essa é a marca que o mundo precisa enxergar em nós. A gente tem uma realidade ou realidades que nos cercam, né? Políticas sociais, econômicas, filosóficas, diferentes maneiras de colocar em nós padrões, circuncisões, identidades. E nós achamos que seremos, atuaremos, nos gloriaremos se a gente abraçar qualquer uma delas. Mas o que Paulo está nos ensinando na declaração de independência da fé cristã é que existe uma realidade muito diversa, muito diferente dessas, que não é circuncisão e nem não circuncisão, é a vitória contra o pecado. A vitória contra o pecado é de verdade a marca que mostra pra gente e nos mostra para esse mundo, como gente que não é desse mundo. Seremos amados e talvez muito mais odiados por isso, perseguidos talvez muitas vezes, mas na alegria de saber que a gente faz aquilo que faz porque a cruz nos chamou. O povo da cruz só pode ser lido e entendido através da cruz. Semana que vem a gente continua. No próximo domingo a gente continua. Eu vou partir daqui para frente, indo para Filipenses. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Até o próximo domingo e nos ensine cada dia a sermos o povo da cruz. Até lá.